Late night bites with friends, already hard to beat. That first too hot bite of fries you couldn't wait for, followed by ice cold Pepsi. Now that hits different. Suddenly, the energy kicks back in, the night goes longer, and the laughs don't stop. Because Pepsi brings out more flavor, more fun, and more of the moment. Food deserves Pepsi. Grab a Pepsi Zero Sugar today. Contos do Posto de Gasolina, temporada 2. Link para playlist completa na descrição. A alguns quilômetros descendo a estrada a partir do posto de gasolina, adentrando a floresta faminta, um caminho de terra discreto cruza a estrada principal. Esse caminho serpenteia pela mata fechada, levando a um portão de metal, um espantalho amarrado com arame farpado enferrujado e uma placa de proibida a entrada fixada em uma árvore próxima. Em algum lugar além dali, fica um prédio de metal em forma de cúpula, sem janelas. Esse complexo abandonado é tudo o que resta da antiga comunidade matematista, ou matemáticos, sei lá. Paramos em frente ao prédio, e O'Brien colocou o carro em ponto morto e buzinou 2 vezes. Olhei pela janela para a estrutura sombria e me perguntei como seria possível uma pessoa viver sozinha em um lugar como este sem perder o juízo. Mas então eu lembrei quem eu tinha vindo ver. Enquanto eu desfivelava o cinto de segurança, O'Brien perguntou: "Você quer que eu vá com você?" Não. Eu acho que ele pode se assustar se estivermos em maior número. Eu vou ficar aqui e manter o carro ligado. Para alguém que se apresentava como tão durona, a humanidade dela tinha o péssimo hábito de vir à tona de tempos em tempos. Não, vai ficar tudo bem. Eu não vou fazer você esperar. E isso pode demorar um pouco. Me liga quando terminar. Ou, caso precise de reforço, pode deixar. Saí para o frio congelante com a bebida e a sopa enlatada e caminhei com as minhas muletas em direção ao complexo. Assim que Jerry abriu a porta da frente, O'Brien partiu em disparada, deixando-nos sozinhos. Ele saiu apressado, fechando rapidamente a porta atrás de si. E então caminhou até mim vestindo nada além de um roupão e croques cor-de-rosa. Mano, você realmente não precisa vir me visitar. Pra onde O'Brien tá indo? Ela foi chamada pra outra cena de crime. Você sabe como é que é nessa cidade. Nunca tem um dia calmo. Entreguei a ele a garrafa de Pedialyte que eu tinha pegado no posto de gasolina e ele ficou encarando-a como se fosse um artefato antigo. Pra ajudar com os sintomas da gripe. E o que eu faço com isso? Você bebe? Que bom. Graças a Deus. O vento soprava por entre as árvores, castigando minha pele exposta. Jerry nem piscou. Você acha que a gente pode entrar onde não esteja congelando? Ele pareceu surpreso. Eu não sei se é uma boa ideia, cara. Seria melhor esperarmos aqui até a O'Brien voltar? Ele olhou por cima do ombro para a entrada do complexo. Não, claro, pode entrar, mas não me julga. Geralmente é bem mais limpo do que tá agora. Eu não me importo. Você viu o posto depois que os guaxinins entraram e fizeram a festa. Não pode ser muito pior do que aquilo, né? Era muito pior que aquilo. Era muito pior que aquilo. O prédio em si era uma coleção simples de beliches de solteiro em estilo alojamento, com uma cozinha industrial localizada na extremidade oposta. A planta era totalmente aberta, com exceção dos banheiros. Claramente, privacidade não era uma prioridade na lista dos matemáticos, caramba, eu nunca sei. O lixo estava empilhado onde quer que houvesse espaço, com trilhas de porco de uma ponta à outra do prédio. Havia mais bitucas de cigarro do que eu conseguia contar, mas nem um único cinzeiro. O lugar cheirava como se o Jerry tivesse esquecido algum fruto do mar velho em algum canto, e o aroma mais sutil de vômito era a cereja do bolo daquela camada de nojeira. O interior do prédio estava mais gelado que a nossa câmara fria, e não consegui me conter e soltei. Cara, como é que você vive assim? Ele parou e me lançou uma expressão de dor. Não, eu digo literalmente como? Eu morreria congelado aqui dentro. Eu não passo muito tempo nessa parte da propriedade. Eu só vim aqui para usar o banheiro, ouvir meus discos e praticar meu parkour. Pode ser frio, mas a acústica é ótima. Vamos. Ele assinou com a mão e começou a ir em direção à área da cozinha.
Eu vou te mostrar o meu quarto. É bem menos trágico lá dentro, eu prometo. Eu segui através da bagunça, fazendo um esforço consciente para ignorar o que estava ao meu redor e falhando miseravelmente. Havia latas, garrafas e embalagens vazias de camisinha. E eu juro que vi algum tipo de roedor de 6 patas correndo por entre os montes de lixo. Havia também um bom número de gnomos espalhados por ali e por aqui. E parecia que ele andava colecionando decorações de Natal pela cidade. Na cozinha, ele tinha construído uma escultura de quase 2 metros de altura, usando o corpo de um enfeite de jardim de boneco de neve e a cabeça de plástico de um Papai Noel negro. Ele usava óculos escuros e uma parca cheia de furos de traça. Que merda que é essa, cara? Eu perguntei enquanto passávamos pela abominação. Apenas algo que eu tive trabalhando no meu tempo livre. É horrível. É uma merda. Valeu. Passamos pelo Papai Noel assustador e fomos até a porta dos fundos, que ela empurrou. Fiquei logo atrás, seguindo para o quintal do complexo. Quando vi o que havia lá, eu fiquei boquiaberto. Deve ter sido assim que a Dorothy se sentiu quando pisou pela primeira vez na terra de Oz. O ar ali fora cheirava a acampamento de verão, com um calor inexplicável. Jerry tinha tecido uma cobertura de luzes de Natal brancas por cima de nós, brilhando o suficiente para que o lugar provavelmente fosse visível do espaço. Um gerador a gás roncava alto em algum lugar na floresta próxima, e pude ver que ele tinha organizado uma coleção de cadeiras descasadas em volta de uma fogueira enorme no centro do quintal, ao lado de uma pilha alta de toras e pneus de carro. Mas a parte mais impressionante eram as esculturas. Ao nosso redor estavam criações humanoides bizarras, como o Papai Noel boneco de neve de antes. Eram monumentos perturbadores que um homem pode realizar com tempo demais nas mãos. O nível de detalhe variava de um para o outro. Alguns usavam máscaras de Halloween. Alguns eram perturbadoramente realistas. Outros eram pouco mais que espantalhos, feitos de roupas velhas estufadas com jornal e fincados no lugar. Havia talvez uma dúzia deles, parados no perímetro do quintal como guardas de plantão. Um ônibus escolar familiar estava estacionado do lado oposto da fogueira, perto da linha das árvores. Era o mesmo que os matematistas tinham usado para visitar o posto de gasolina no dia anterior a todos acenderem para o banquete de Samhain. Percebi rapidamente que era ali que o Jerry estava morando. Eu fiquei por perto e tentei evitar contato visual com qualquer uma das esculturas. Quando segui para dentro do ônibus, eu fiquei aliviado ao sentir a lufada de ar quente batendo no meu rosto. O ônibus em si era exatamente o que eu esperava do quarto do Jerry. Todos os assentos, exceto os 2 últimos, haviam sido removidos do veículo, com o resto do espaço convertido em um humilde cafofo de solteiro em estilo hippie. Havia um colchão encostado na parede, cuidadosamente arrumado com lençóis esticados e uma colcha por cima. 2 puffs e uma chapa elétrica ficavam do outro lado, abaixo de uma extensão grossa que passava por uma fresta vedada com fita isolante em uma janela. De alguma forma ele conseguiu encontrar espaço para uma rede, uma televisão com 4 consoles de videogames diferentes e uma estante lotada de quadrinhos, DVDs e, acredite ou não, livros. Ele também espremeu uma mesa de trabalho coberta de papéis avulsos. Ele se sentou à mesa e tirou as páginas que estavam sobre o puff ao seu lado. Notei algumas outras folhas de papel espalhadas com anotações escritas na frente e no verso. Nunca foi minha intenção bisbilhotar, mas não pude evitar ler algumas frases ao passar por elas. Havia nomes de pessoas seguidos de notas curtas. A primeira que pesquei foi Dee Johnson, heroína. Em outra página, ele havia escrito Derek Taylor, masturbador crônico. Eu me sentei no puff enquanto ele empilhava as folhas soltas. No verso, avistei Matt Peters. Deu um tiro no estômago do pai. Ele jogou as folhas em uma gaveta antes que eu pudesse ler mais nada. E tentei me forçar a esquecer o que quer que eu tivesse acabado de ler. Ele sorriu e perguntou: Aí, quer que eu pegue algo para beber? Eu tenho água e... Ele leu o nome na lateral da embalagem em sua mão. Pedialyte? Eu acho que ainda tem um pouco de uísque por aqui em algum lugar também, se você precisar. Eu tô bem. Eu realmente queria que pudesse ter visto esse lugar quando estava mais arrumado. Na verdade,
eu sou uma pessoa muito limpa e organizada. Tu acredita em mim, né? Aham, eu acredito que você acredita nisso. Beleza, tranquilo. Ele abriu a garrafa de Pedialyte e despejou um pouco em um copinho de dose. Depois, virou como se fosse tequila e fez uma careta reflexa de ânsia. Escuta, eu fico feliz que finalmente tive a chance de vir conhecer o seu lugar e o seu exército natalino de pesadelos. Ele riu e soltou um ruído de uma única sílaba que soou como... É claro, né? Mas eu tô aqui essa noite por um motivo diferente. Não tem um bom jeito de dizer isso e eu não tenho muita prática com conversas sérias. Putz, você veio me demitir de novo, não foi? Eu tô aqui porque eu tô preocupado com você. Eu não acho uma boa ideia você ficar se remoendo sozinho o tempo todo. E eu quis vir te fazer companhia. Acredite em mim. Ajuda a ter alguém com quem conversar. O quê? Podemos conversar sobre o que você quiser. Não precisa ser nada profundo. Pode ser só dois caras batendo um papo. Ele levantou uma sobrancelha e disse com a testa franzida em confusão. Isso é... fofo. Olha, eu também não gosto de como esse momento parece meloso demais, tá legal? E eu não vou fingir que eu sei o que você tá passando. Eu não consigo descrever o peso que você carrega. Mas eu sei como é perder alguém de quem você gosta muito. Construir todo o seu mundo em torno de outra pessoa para que, quando ela se vá, você não saiba como dar sentido ao que restou. Eu sei o que é perder alguém que você ama. Ele cerrou os olhos para mim e roeu uma cutícula em silêncio. Então disse: Você não tá falando do Tony, tá? Não, é sobre aquela garota do seu diário? Bom, acho que agora não tem mais volta. Eu disse a ele que poderíamos conversar sobre qualquer coisa. Eu a mencionei. Eu fiz isso comigo mesmo. E talvez, em algum nível, eu quisesse que ele me perguntasse sobre ela. Um suspiro escapou da minha boca. Eu sinto muito, cara. Isso é foda. Ela morreu? Existem algumas coisas que são piores que a morte, sabe? Ele olhou para o teto do ônibus e disse: Acredite em mim. Eu sei. Ele pegou outro copinho de dose da gaveta, encheu 2 shots de Pedialyte, me deu um e virou o outro. Então, ele fez a pergunta que eu tava temendo. Quem é ela? O nome dela é Sabine, a filha dos donos. É por isso que eles continuam te dando todos os turnos bons? Isso não estava indo do jeito que eu esperava ou desejava, mas pelo menos eu o fiz falar. E isso parecia um passo na direção certa. Então, encarei o desafio, abri o jogo e contei a história toda para ele. Não sei dizer com certeza quando nos conhecemos. É engraçado, eu consigo me lembrar do meu primeiro tornado. Lembro-me do meu primeiro cachorro-quente. Lembro até da primeira vez que vi um rato. Eu tinha 4 anos e estava muito confuso sobre por que aquele cachorrinho ficava tentando comer meu cabelo. Mas, quando se trata dela, eu não tenho lembrança de um tempo anterior. No que depender da minha memória, nós sempre nos conhecemos. Meu primeiro lar adotivo ficava a apenas alguns quilômetros do posto de gasolina. E os pais da Sabine achavam que creche era uma farsa. Então, passamos a maior parte dos nossos dias de verão explorando a floresta juntos, construindo fortes, subindo em árvores, pegando sapos para a coleção dela, gastando o nosso tempo naquela doce e genérica inocência infantil. É claro que isso foi antes de qualquer um de nós saber sobre todas as crianças que haviam desaparecido naquelas matas. Ela não frequentava nenhuma das mesmas escolas que eu, e eu nunca questionei isso. De vez em quando, ela soltava uma reclamação informal sobre seu tutor mais recente ou sobre o conceito de ensino doméstico em geral. Eu dizia a ela como gostaria que ela estivesse na minha sala, enquanto secretamente ficava grato por ela não estar por perto para ver o quão baixo eu estava na cadeia alimentar social. Durante a maior parte da minha vida, Sabine foi minha melhor amiga. E, embora a transição tenha sido sutil demais para marcar um início claro, em algum ponto do caminho, ela se tornou minha namorada. Quando chegou a hora de procurar um emprego, ela convenceu os pais dela a me darem uma chance. Como tudo na vida, nem sempre foi perfeito. Tivemos nossos dias bons e ruins, nossos altos e baixos, mas algo sobre o véu do tempo obscurece os detalhes mais finos, até das memórias mais importantes. Terminamos mais de uma vez. Foi ideia minha, ou dela, ou de ambos.
e voltávamos, às vezes apaixonadamente e outras vezes a contragosto. Mas não importa onde estivéssemos, sempre estávamos lá um para o outro. Quando notei pela primeira vez que não estava dormindo por dias seguidos, foi ela quem me pressionou a buscar ajuda profissional. Quando o diagnóstico saiu e soube que eu tinha, na melhor das hipóteses, mais um ano antes que a insanidade destruísse minha mente, ela me levou para tomar sorvete para dizer: não é tão ruim assim. The perfect lunch combo. That first bite of your favorite sub, followed by ice-cold Pepsi. Add a couple of friends, and now that's next level. Suddenly, the laughs get louder, the stories keep flowing, and the food tastes better. Because Pepsi brings out more flavor, more fun, and more of the moment. Food deserves Pepsi. Grab a Pepsi Zero Sugar today. E então bolamos um plano. Se só nos restava um ano juntos, não havia razão para gastá-lo nessa cidade de merda, trabalhando em um posto de gasolina de merda. Não contamos a ninguém para onde ou quando estávamos indo. Arrumamos nossas malas e partimos com um objetivo claro: seguir para o norte e ver o que acontecia. Eu me ofereci para pegar o primeiro turno dirigindo, mesmo sem dormir há 4 dias. Estava tudo bem, eu garanti a ela. Pela primeira vez em meses, eu nem estava cansado. Tom foi o primeiro socorrista a chegar à cena. As evidências apontavam para uma batida e fuga. Alguém colidiu conosco por trás e eu perdi o controle do veículo, mandando-nos para fora da estrada direto contra uma árvore. O impacto deixou nós dois inconscientes. Eu tive sorte de estar vivo. Eu saí do acidente quase sem um arranhão, mas Sabine não teve a mesma sorte. Quando ela estava estável o suficiente para ser transportada, levaram-na para o melhor hospital da região. Mas não importa quantos profissionais estivessem envolvidos, o diagnóstico permanecia o mesmo. Ela marcou 4 de 15 na escala de coma de Glasgow. Pouca ou nenhuma atividade cerebral. Depois de uma semana, continuava na mesma. Depois de um mês, nada havia mudado. A realidade era tão simples quanto devastadora. Exceto por um milagre, Sabine nunca mais acordaria. Os pais dela garantiram que ela recebesse o melhor atendimento e recursos possíveis. Eles a mudaram de uma instalação para outra em busca daquele milagre e, em pouco tempo, perdi o rastro dela. O Tom veio me visitar no posto de gasolina no aniversário do acidente. 1 ano havia se passado e eu ainda estava aqui. Pensei em ir embora da cidade de vez, terminando a viagem que ela e eu planejamos juntos. Mas essa ideia terminou assim que começou. Sem ela, qual seria o sentido? Ele perguntou como eu estava. Eu disse que estava bem. Então, fiz a ele uma pergunta que eu queria fazer desde o momento em que acordei. Eu não conseguia me lembrar de nada do que aconteceu nos momentos antes e depois do acidente e, se não fosse pelo trabalho de detetive dele, ninguém saberia de nada. O carro que nos tirou da estrada nunca foi encontrado. Eu perguntei ao Tom diretamente se era possível que não houvesse nenhum outro carro, se eu poderia ter dormido ao volante, se eu era o único responsável pelo que aconteceu com ela. Tom jurou que havia outra pessoa para culpar, mas, no fundo, eu tinha minhas dúvidas. Jerry me encarou com a testa franzida e um olhar de profunda concentração no rosto. Quando percebeu que minha história havia acabado, ele respirou fundo algumas vezes, como se estivesse fazendo yoga, e disse: "Nossa, isso é pesado." "É," eu disse. "Valeu por compartilhar isso tudo comigo. Eu serei honesto, eu não falo sobre ela há muito tempo. É mais fácil apenas fingir que nada tá errado." Eu esperei que ele entendesse a deixa, mas ele apenas ficou ali sentado, encarando, esperando que eu explicasse detalhadamente para ele. "Eu acho que pode valer a pena conversarmos sobre como você tá se sentindo agora. A morte da Vanessa obviamente te atingiu com muito mais força." "Opa, e aí, espera." Ele interrompeu. "É sobre isso que você acha que se trata?" "Não, cara. A Van não tá morta." Isso pareceu um pequeno contratempo, mas eu não ia desistir ainda. "Certo, você se lembra de ter ido ao funeral dela comigo, não lembra? Foi tudo um evento." Ele deu um tapa na própria testa e exclamou: "Entendi. Você acha que eu tô deprimido?" "Bem, não deprimido, talvez. Apenas
Eu olhei em volta para o seu quartinho de ônibus deprimente, atrás do seu complexo deprimente, onde toda a sua antiga família da igreja havia cometido suicídio coletivo sem ele, na reviravolta mais comicamente deprimente que já ocorreu nessa cidade. Eu não conseguia pensar na palavra certa, então olhei de volta para seus olhos tristes e deprimidos. Talvez você se sinta um pouco melancólico? Ele gritou descontroladamente e acenou com as mãos no ar. Eu esperei que ele terminasse antes de perguntar. Tá se sentindo melhor? Eu não tô deprimido. Eu só tô estressado. Eu tenho trabalhado pra caramba. Eu não tô dormindo nada e eu acho que eu posso estar anêmico. Mas eu não consigo encontrar nenhum lugar por aqui que venda rins pra comer. Cara, você não vai trabalhar há dias. Não coisas do posto de gasolina. Trabalho de verdade, sem ofensa. Nenhuma ofensa. Certo, olha, eu não queria te envolver nisso porque eu não queria te estressar também. Mas, se isso for acalmar sua mente, eu vou te mostrar no que eu tenho trabalhado. Ele reabriu a gaveta da mesa, puxou uma pilha de papéis e entregou-os para mim. Olhei para as anotações na primeira página e vi fileira após fileira de nomes e detalhes. Mina Phillips, viciada em Minecraft. Di Gonzalez, ladra de lojas. Francis Cauns, fraude de seguros. Olhei para cima dos papéis. O que é tudo isso? Ele já estava segurando o dispositivo eletrônico portátil na frente do peito. É o rádio russo. Você tá falando sério? Eu tentei esconder minha irritação, mas era impossível não deixá-la transparecer. Você tá matando o trabalho para ficar ouvindo esse lixo? Eu tive fazendo seus turnos. Estávamos preocupados com você. Eu te trouxe canja e te contei o meu segredo mais profundo. E você esteve sentado aqui, ouvindo um rádio russo? Eu sei que você não quer acreditar nisso, mas não é apenas algo aleatório. Eu verifiquei. Tudo que o cara disse até agora foi verdade. E não foi apenas sobre o tempo e a temperatura. Coisas que ele não deveria saber. Coisas que ninguém deveria saber. Ele baixou a voz para um sussurro dramático. Quem não ama mais quem? Quando o leite no supermercado vai vencer? Quem tá grávida? E quando é o parto? Ele previu um acidente de carro na loja de vape 1 hora antes de acontecer. Eu tô ouvindo essa coisa praticamente sem parar há dias. E nenhuma única vez, ele deu os números vencedores da loteria. Não é uma merda? Jerry, você tem problema. Valeu. De que maneira isso poderia ser um elogio, cara? Foi mal. Eu não tava ouvindo direito. Você precisa de ajuda. Também me contou sobre o seu trato com o senhor normal. Eu prendi a respiração. Que trato? O que exatamente você acha que sabe? Relaxa. Eu sei que eles estão te ameaçando e que você não deveria falar sobre isso. Eu também sei que a Vanessa não tá morta de verdade. É tudo apenas uma farsa elaborada. Enfim, eu preciso voltar a isso antes que eu perca algo importante. Ele colocou o rádio na mesa, ligou o botão de energia como se não pudesse mais esperar e soltou um gemido longo e perturbador assim que ouviu a voz suave. Casa de passarinho, o computador de Max Hopper foi roubado pela ex-namorada Amber Harris. A Amber Harris vai vender o computador na loja de penhores em... Não havia dúvidas em minha mente. Jerry estava viciado. Ele não conseguia nem esperar eu sair antes de satisfazer esse desejo. Ele pegou um bloco de notas e uma caneta e começou a fazer anotações, enquanto eu me inclinava para frente e desligava o rádio. Ei, ele reclamou. Por que você tá ouvindo as coisas pessoais das outras pessoas? Isso não é voyeurismo? Ele esticou os braços e estalou o pescoço. Eu não quero fazer isso. Você acha que eu gosto de saber os segredos mais profundos e sombrios de todo mundo? Você sabe com que frequência as pessoas se masturbam em público? O rádio sabe. É muito mais do que você esperaria. Ele arregalou os olhos e moveu os lábios silenciosamente, dizendo as palavras. Muito. Por que você tá obcecado por isso? Porque eu posso perder a próxima vez que ele soltar uma pista importante. E se eu tivesse ouvindo na noite em que o Spencer foi atrás de você? Você tem ficado sentado aqui na frente do rádio na esperança de que ele mencione outro crime para que você possa ir lá e impedi-lo? O que você é? O Batman? Eu não espero que você entenda, mas eu sou um matematista. O último da minha espécie. E eu fiz um juramento. Eu não posso simplesmente ficar sentado sem fazer nada. Eu pensei sobre isso por um momento antes que as implicações morais começassem a me sobrecarregar. Na verdade, eu disse, esse é um exemplo bem direto de um argumento filosófico clássico.
Você tem automaticamente o dever moral de agir se apenas você possui o conhecimento que pode afetar o resultado? Isso depende de você acreditar ou não no utilitarismo. Pessoalmente, eu sou mais um cara da ética deontológica. Segundo Kant, o sinal da moralidade é um senso intrínseco de dever. E a bondade é o ato de dar continuidade a isso. Ah, eu disse. Eu não esperava que você... O quê, Jack? Que eu estudasse filosofia? Você sabe onde tá, não sabe? Não era só panquecas e orgias. Às vezes o xarope acabava e conversávamos sobre essas coisas. Francis Bacon disse que conhecimento é poder. E o tio Ben disse, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ergo, sou responsável pelo rádio. É o meu fardo. Ele agarrou o dispositivo e o segurou contra o peito. Ele é o meu precioso. Arranquei-o das mãos dele. Contra-argumento. Você não tem nenhuma responsabilidade se não sabe o que o rádio vai dizer. Ele tentou alcançá-lo. Contra-argumento. Temos o dever moral de nos educarmos. Puxei o rádio antes que ele pudesse alcançá-lo. Sério? Temos? Então, por que você não vai para a escola e se torna um médico? Quantas vidas mais você poderia salvar desse jeito? Ou, que tal um bombeiro? Ou um operador do 911? Ou até mesmo um palhaço de rodeio? Ele serviu outra dose de Pedialyte. Virou e fez uma careta. Quanto dessa coisa eu tenho que beber antes de começar a sentir um barato? Encara a realidade, Jerry. Você não tá fazendo um favor ao mundo aqui. Se a voz no rádio é legítima, e não tô dizendo que seja, mas se estiver realmente dizendo a verdade, então isso não torna o problema seu. Alguém mais criou o sinal, certo? Se eles são espertos o suficiente para fazer isso, então qualquer imperativo moral de agir recai sobre eles. A única coisa que precisamos fazer é ficar fora do caminho, sabe? Pode ser apenas o Pedialyte falando, mas você tá apresentando muitos pontos bons. Já pensou em fundar uma religião? Eu segurei o rádio à minha frente. Terminamos aqui porque eu tenho tanta porcaria acontecendo agora que eu não consigo acompanhar todas essas tramas diferentes. E eu realmente preciso de você de volta ao trabalho. Os funcionários de meio período estão caindo à torta e à direita, como se estivessem em Game of Thrones. Eu não consigo dar conta sozinho, Jerry. Tá bom, tudo bem. Eu paro de ouvir, mas me dá só mais uns 10 minutinhos. Disse ele, tentando alcançar o aparelho. Eu segurei-o acima da minha cabeça e me inclinei para trás, fora do alcance dele. Qual foi, Jack? Eu percebi que ele estava preparando algo. Não, Jerry. Acabou. Você não toma banho há dias. Ele fingiu que ia se virar. Então avançou em direção ao rádio. Eu o puxei para perto e abracei com força. Ele gritou. Eu fico dias sem tomar banho o tempo todo. É assim que eu imponho dominância. Ele deu um pulo e se inclinou para mais perto. Eu tentei me afastar, mas caí do meu assento e bati no chão. O rádio caiu no piso do ônibus. Deslizou até uma parede e ligou sozinho. O colecionador encontrou outro deus para capturar. Vanessa Riggins está presa na velha escola. Ela chora na gaiola. Ela está com febre de 37,850 graus Celsius. Ela não come há 20 horas. Um novo bezerro nasceu na propriedade do fazendeiro Brown Jr. Jerry pegou o rádio e o desligou. Ele olhou para mim em desespero. Cara, é a Van. Eu me levantei. Jerry, não é ela. Eu odeio não ter te contado isso antes, mas a Vanessa tá morta. Eu sei que está. Eu vi o Spencer matá-la. O rádio é uma mentira cruel. Aham, beleza. Me aprova. O quê? Vamos resolver isso de uma vez por todas. O rádio diz que a Van tá na velha escola, certo? Vamos buscá-la. Se ela não estiver lá, então você tá certo. A voz é mentirosa e eu não vou ter que ficar ouvindo mais. Mas se ela estiver, então você me deve uma coca. De qualquer jeito, é lucro, certo? Vamos lá, cara. Por favor. Aquele olhar de cachorro carente dele estava me matando. Olhei para a pilha de páginas que ele coletou meticulosamente nos últimos dias e percebi que essa poderia ser a única maneira de ajudá-lo a largar esse vício. Eu sabia que me arrependeria de fazer isso, mas sabia que me arrependeria ainda mais de não fazer. Tudo bem, a gente vai até a velha escola, damos uma olhada rápida, conferimos e vamos embora. Depois disso, você termina com o rádio russo pra sempre. Fechado.
E pra você que tá curtindo aqui o Posto de Gasolina, saiba que já foi finalizado para apoiadores, a segunda temporada já foi finalizada e já estamos em Procurando por Vanessa. Então os apoiadores já estão na minissérie ali de spin-off que tem entre a segunda e a terceira temporada do Posto. E se você quiser acompanhar em tempo real, é só entrar no nosso Apoia-se, tá? apoia.se/DarkJack. E lembrando que no Apoia-se agora a gente tá soltando um episódio todo santo dia. Então se você quiser ter histórias todo dia, é só escolher o nívelzinho certo lá no Apoia-se e se preparar para enjoar da minha voz, porque eu vou soltar episódio todo dia. E é bom lembrar que os links estão todos na descrição. Na verdade, eu facilitei a vida de todo mundo e basicamente joguei tudo num Linktree. Então é só clicar aí no link onde está intitulado todos os links e lá dentro é só procurar por histórias exclusivas. E também dá para você fuçar ali os links, né? Fica tudo organizadinho e lá você também consegue ter acesso ao meu canal oficial de Cybergods. Para quem não sabe, o meu livro tá muito perto de ser lançado. Eu já finalizei ele completo, tô finalizando apenas o audiobook, tá? Então, se você quiser ter fragmentos da história, quiser fazer parte do acesso antecipado, onde você vai ter um descontão e vai receber antecipadamente, entra também lá no nosso canal, dá uma olhada nas redes sociais, segue nas redes sociais. Eu diria que, fora o YouTube, que eu tenho um canal que eu transformei ele num podcast novamente, as outras redes sociais são meio que um projeto à parte, não é algo 100% linkado aqui. Tanto que tem uma foto diferente, é uma vibe que eu diria que é diferente, é mais voltado pro Analog Horror, mas se você quiser dar uma olhada lá, dar uma contemplada no meu trabalho nas redes sociais, né, fazendo vídeos curtos, também é maneiro, ainda assim é voltado pro terror. Se você curtir, segue lá, valeu, ajuda demais. Lembrando, rapaziada, deixa estrelinhas aí, eu sei que eu tava olhando aqui, o público que acompanha o podcast, dá pra ver o público recente, é maior do que os seguidores, então eu sei que tem muita gente que acompanha aqui, mas não segue, tá? Então segue aí, pô. Deixa estrelinhas, ativa as notificações, só que as notificações daqui às vezes são falhas, e se você quiser ter ali as notificações de tudo, notificação do Apoia-se quando sair episódio novo e tudo mais, entra também no nosso canal oficial de notificações do podcast. Tudo isso tem lá no Linktree, tá tudo organizadinho, você vai ver canal de notificações do podcast. Entra lá, rapaziada, às vezes eu tô produzindo alguma coisa, sai algo engraçado ali, eu filmo, eu mostro. É uma parada ali onde também eu jogo fragmentos da produção, vou avisando quando vai sair, se tiver algum problema, enfim, sempre vai sair em primeira mão ali pra quem tá no canal, já é? Então se você quiser fazer parte disso também, corre lá. Muito obrigado por escutar até aqui, valeu e até o próximo episódio, fui!